Cristo está entre nós, está e sempre estará. Sejam todos muito bem-vindos, irmãos e irmãs, a esta nossa meditação diária acerca do Santo Evangelho. Hoje, nós nos debruçamos sobre o Santo Evangelho segundo São Lucas, capítulo 14, versículos de 25 a 35. Fiquemos atentos. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Se alguém vem a mim, mas não me prefere a seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. De fato, se algum de vós quer construir uma torre, não se senta primeiro para calcular os gastos, para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai pôr o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a zombar. Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Ou ainda, um rei que sai à guerra contra um outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, envia uma delegação, enquanto o outro ainda está longe, para negociar as condições de paz. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. O sal é bom, mas se até o sal perde o sabor, com que se há de salgar? Não serve nem para a terra, nem para o esterco, mas só para ser jogado fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Glória a vós, Senhor, glória a vós. Caríssimos, hoje nós nos debruçamos sobre uma leitura do Santo Evangelho que nos diz o mesmo que uma outra passagem onde o Senhor diz que aquele que põe a mão no arado e olha para trás não é digno dele. Nós nos tornamos cristãos e, como cristãos, devemos estar prontos para o serviço do Cristo e para o serviço dos irmãos e das irmãs. De fato, nós devemos abdicar de tudo aquilo que se contrapõe ao Cristo. Nada podemos colocar contrário ao Cristo, mas devemos abrir mão mesmo da nossa vontade própria diante da vontade de Deus. Porque se nós não pegarmos nossas cruzes e seguirmos o Cristo, não seremos dignos de ser seus discípulos. Isso significa que devemos estar prontos para servir o Cristo, para dar testemunho do Filho de Deus. Porque se nós dermos o testemunho do Filho de Deus diante dos homens, então o Filho de Deus dará testemunho de nós diante de seu Pai e de seus anjos no dia do juízo. No entanto, se nós ocultarmos que somos cristãos, se nós rejeitarmos o Cristo diante dos homens, então o Cristo também nos rejeitará diante do Pai Celeste no dia do temível julgamento. E então, se nós somos feitos sal da terra, se nós somos feitos luz do mundo, nós precisamos então manter o sabor. E como é que nós mantemos o sabor? Abdicando da nossa vontade própria e amando a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como Deus deseja que nós o amemos. Caríssimos, façamos essa experiência de, na nossa oração, pedir a Deus: Senhor, dai-me que eu vos ame e ame ao meu próximo como é do vosso agrado. Que não seja feita a minha vontade, mas a vossa, Senhor. Porque se eu fizer a minha própria vontade, me perderei, mas se fizer a vossa vontade, Senhor, viverei, e viverei para sempre. Porque o Senhor nos diz que não devemos amar nem pai nem mãe mais do que a Ele. No entanto, isso não significa que não devamos amar nossos pais e nossas mães, mas sim que devemos amar nossos pais e nossas mães como o Senhor deseja que os amemos. Ou seja, amamos aos nossos pais, aos nossos filhos, aos nossos cônjuges, com o amor que Deus deseja. Nós os amamos por amor de Deus. E não há nenhum problema em dizer para uma pessoa: eu te amo por amor de Deus. Na verdade, isso é o mais importante, a forma mais importante de amor que nós podemos ter pelo próximo, a caridade. Caridade é amar alguém por causa de Cristo. E isso significa amar de uma maneira incondicional. Assim, mesmo que a pessoa
me magoe, mesmo que a pessoa me faça mal, mesmo que a pessoa me persiga e me martirize, eu devo amar essa pessoa. Porque foi isso que o santo apóstolo, o santo diácono Estevão nos ensinou. Quando foi apedrejado, pediu ao Cristo que perdoasse aqueles que o martirizavam. Foi isso que o Cristo nos ensinou do alto da cruz, quando pediu ao Pai: perdoai-lhes, porque não sabem o que fazem. Isto é uma prova de amor. O Cristo morreu por nós na cruz. Nós somos culpados da morte do Cristo. E, no entanto, o Cristo nos ama e nos dá a oportunidade do arrependimento. Nos chama para a vida. Ele nos ama de uma maneira que nós mesmos jamais seremos capazes de amar a nós mesmos. Ele é o próprio amor e nos ama com seu amor infinito, com todo o seu ser. Portanto, deseja também que nós o amemos de volta com todo o nosso ser. Percebam, caríssimos, que é o Cristo quem toma a iniciativa, porque ele diz que quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás dele não pode ser seu discípulo. E, no entanto, isso significa que ele já está caminhando na nossa frente com a sua cruz. Vamos, caríssimos, como diz o salmista, vamos ao encontro do Senhor jubilosos. Vamos, formemos cortejo, aproximemo-nos do altar até bem perto. Vamos, cantando jubilosos, louvemos ao Senhor, ao som da harpa, ao som da lira de 10 cordas, porque Ele é bom e amigo dos homens, e nunca se cansa de tudo fazer pela nossa salvação. Inclusive, colocar em nossos corações desta prudência de que fala no Santo Evangelho de hoje. Devemos primeiro calcular se podemos fazer aquilo que desejamos fazer, a fim de que não voltemos nosso olhar para trás após termos tocado o nosso instrumento de trabalho, ou seja, após termos realizado a profissão de fé, após termos escolhido abraçar a vontade do Senhor, após termos escolhido viver como cristãos, ou seja, outros cristos, não podemos mais olhar para trás, mas devemos pegar deste arado e ir adiante, porque vede, os campos estão dourados com trigo, os campos estão repletos, a hora da colheita já chegou, é agora. Vamos, combatamos o bom combate, com força, com coragem, com disposição e principalmente com fé, amor e esperança. Porque o Cristo caminha à nossa frente. Ele carrega a sua cruz em primeiro lugar, porque nos ama e deseja que nós também amemos. Louvado seja o nome do Senhor a todo momento, agora e sempre e pelos séculos dos séculos. Amém.